Tudo bom, pessoal? Quero fazer um vídeo hoje diferente para vocês. Eu vou fazer um react a um vídeo muito antigo que eu encontrei na internet. Eu vou deixar inclusive aqui para vocês na descrição uma entrevista que foi dada no programa Jô Soares para vocês ouvirem. Não é essa que eu estou colocando, essa que eu estou colocando eu vou pedir para colocar aqui na tela conforme eu for fazendo o react para vocês. E eu acho que pode ser bacana para a gente pensar, refletir. Eu tenho tentado aqui no meu canal trazer para vocês pelo menos um pouquinho aí de possibilidade de aprendizado, debate, aprendizado meu inclusive, e aí a gente começar a se questionar, né? Eu tenho muitos amigos, a maioria dos meus amigos, eu diria quase que 100% dos meus amigos, são, assim como eu, são pessoas que se identificam, né? Vamos falar dessa nova identificação de gênero aí, essas coisas. Eu me identifico como de direita e meus amigos, a grande maioria dos meus amigos, com exceção de um ou outro aí, eles também são de direita, né? Mas o que eu tenho perguntado muito para eles é o seguinte: qual é a diferença de um corrupto de direita para um corrupto de esquerda? Ah, mas ele é menos pior. Ué, mas espera aí, corrupção é errado de qualquer jeito? Porque eu aprendi que os valores de direita são valores. Valores você não discute, né? Valores você não flexibiliza, é aquilo que você acredita, né? Se você tem uma religião, peraí, eu sou cristão enquanto eu estou dentro da igreja. Da hora que eu saio da igreja eu deixo de ser cristão. Como assim? Peraí, que valor é esse, né? Então, eu acredito, e pelo menos pelos meus valores familiares, minha família veio com essa ideologia de direita, né? Valores são valores, corrupto é corrupto. E não adianta falar, mas esse daqui é menos pior porque ele é de direita. Não, ele é corrupto, ponto, né? Ele é bandido, do mesmo jeito. Então, ponto final. Eu não vou apoiar bandido de direita, assim como eu não vou apoiar um bandido de esquerda ou bandido nenhum. Eu gostaria muito que o Brasil chegasse num ponto de evolução aí política e social onde nós não tivéssemos que escolher o menos pior. Onde a gente não tivesse que falar assim, peraí, esse daqui é uma laranja podre, esse aqui é um limão. O que você prefere? Um limão que é azedo, mas dá para usar, ou uma laranja podre? Eu prefiro nenhum dos dois, eu prefiro o abacaxi, né? Então, assim, é difícil a gente, para mim pelo menos, principalmente por estar fora do Brasil há muitos anos, é muito difícil aceitar essa história de ele tá fazendo besteira, mas ele tá fazendo besteira, ele é de direita, deixa ele quieto. Não, eu vou criticar do mesmo jeito. Para mim, bandido é bandido, corrupto é corrupto, sacana é sacana, ponto final, não interessa o lado que ele tá, né? E quando eu achar, se é que isso é possível, quando eu achar um político no qual eu diga, poxa, esse daqui, ninguém é perfeito, ninguém vai ser perfeito nunca, mas esse daqui pelo menos não é bandido, não é corrupto e não está vendido para o sistema. Então esse aqui talvez eu apoie, tá? Enquanto isso, eu me reservo no direito de trazer aqui a informação com a minha opinião pessoal, da forma que eu achar que eu devo colocar, até porque eu tento trazer aqui para vocês algum ponto de debate, com respeito, obviamente. Eu vou trazer aqui aquilo que eu, pelo menos, gostaria que a sociedade refletisse. Não quer dizer que ela precise seguir, né? Até porque eu não sou ninguém para ser, o Daniel é referência, não quero ser referência de nada. Só quero trazer aqui ponto de debate que eu acho que quanto mais a gente debater, mais a gente evolui como ser humano, como cidadão e principalmente como profissional. Vamos lá, vamos então, antes de começar o vídeo eu quero agradecer um amigo meu chamado Antônio Carlos. Tonhão, obrigado, cara. Ele foi cliente meu há 8 anos atrás, já está aqui nos Estados Unidos, já pediu cidadania dele há 3, 4 meses atrás. Ele me mandou um presente aqui que eu achei muito legal, quero mostrar para vocês. Esse aqui é um livro do George Bush, que vem dentro de uma capa muito legal aqui. Inclusive, na hora que eu olhei essa primeira pessoa aqui, para mim ele parece o Martin DeLuca, que é o advogado do Donald Trump. Não o conheço, tá? Só achei parecido, só isso. Não é ele, não fala nem nada dele aqui, nem toca no assunto dele. Mas o que eu achei mais legal nisso daqui é que esse livro aqui, ele comprou acho que alguma série especial aí, que veio com o autógrafo do próprio George Bush, que é um texano aqui. Inclusive a casa do George Bush, a propriedade rural, na verdade, do George Bush pai, é aqui perto de onde eu moro, inclusive. Então eu quero deixar um abraço
Pro Antônio Carlos, cara, obrigado mesmo, adorei o presente, tá? Muito legal mesmo, vai ficar na minha biblioteca com muito carinho aqui, vou ler esse livro aqui, que com certeza tem muita coisa bacana. Obrigado. Vamos lá! Quero comentar com vocês algumas entrevistas dadas. Na verdade, eu vou comentar um debate e vou deixar no link uma entrevista, tá? Vou comentar um debate que foi dado, se não me engano, no programa Roda Viva, com o ex-finado, que Deus o tenha, Enéas Carneiro, que ele foi fazer um debate no Roda Viva e eu achei muito legal. Eu gostaria que vocês pelo menos pensassem, só pensassem, sobre as palavras dele e eu vou comentar depois. Vamos ouvir o primeiro vídeo, vamos lá. Eu gostaria que o senhor me confirmasse o seguinte: o jornal o Globo, no dia 12 de maio, publicou uma expressão atribuída ao senhor. Eu gostaria de perguntar ao senhor se ela procede ou não. Ele diz o seguinte: o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. Sem dúvida. O senhor disse isso? Disse com os mesmos termos. Então, eu quero respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte: o senhor se inclui nisso? Não, por isso não quis ser candidato a nada. Quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte: é difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios. Mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista. Um homem que tenha dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado. O político geralmente é alguém para quem se olha cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o sujeito se aproxima para tirar vantagem. Ele se aproxima porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Bom, alguém discorda dele? Vocês conhecem algum político de verdade que não tenha entrado para a política porque ele fracassou na vida dele pessoal, que ele não era nada, falhou? Nossa, me veio até algumas imagens agora aqui na cabeça, recentes inclusive, tá? Fracassou, não foi nada, não era nada, era água de ervilha, não presta pra nada, né? E aí eu vou entrar pra política, pra quê? Sei lá, pra eu ter um cargo público, pelo menos eu vou estar ali, eu vou ganhar um dinheiro, vou chegar ali no meu trabalho, vou fazer meia dúzia de proposta mais ou menos, e vou ter uma vantagem financeira, talvez eu tenha aí um reconhecimento, talvez até eu consiga aí um lobbyzinho aí, onde eu consiga ganhar um dinheiro futuramente. Eu vou entrar para a política para isso. Eu vou dizer para vocês, eu lembro de alguns nomes que eu posso falar para vocês aqui, né? Assim, eu tenho vários, mas um que veio agora, nesse minuto. O outro que eu tinha pensado era recente, mas esse aqui é há pouco tempo. Paulo Maluf, né? Vocês vão falar, o Paulo Maluf era um fracassado na vida dele? Claro que não. Claro que não. Nem Paulo Maluf, milionário, super bem sucedido, tranquilo, grande empresário. Mas lembra do Maluf rouba mais faz? Vocês vão dizer para mim que ele não entrou para a política porque ele queria contratos públicos para as empresas dele? Você vai dizer para mim que ele depois não continuou na política porque ele queria salvar o próprio alvo que estava nas costas dele por causa dos processos de corrupção que ele recebia, que ele inclusive foi condenado e foi preso, inclusive, né? Ele e o filho dele, de investigações e condenações e corrupções e tudo mais. Você vai dizer para mim que não aconteceu aquilo? Eu posso falar muitos outros para vocês. Fernando Collor, né? Vocês vão dizer para mim também que o Fernando Collor era um cara falido quando ele entrou para a política? Não, não era. Mas ele entrou por quê? É o que ele falou, é o que o Enéas falou. São as vantagens. Ou o cara é um falido, fracassado, ou ele é alguém que quer ter alguma vantagem. Eu recebi, só no ano passado, 4 propostas para entrar em 2 partidos políticos. Um deles me procurou 3 vezes. 3 vezes. Para eu me filiar ao partido. 3 vezes. Eu não quero, eu não tenho intenção, eu não levo jeito para esse tipo de situação, porque eu acho que na primeira vez que alguém viesse me oferecer algum esquema, eu ia falar, eu tô fora, não sou mais candidato. E eu sei que isso vai acontecer todo dia. Na hora que alguém vier para mim e falar assim, faz o seguinte, não mexe ali, porque ali é um pedaço do cara, o cara tá ganhando dinheiro. Eu ia ser o primeiro a falar assim, então eu vou denunciar. E se eu fosse denunciar e a polícia ou quem quer que seja tivesse macomunado ali, eu ia acabar eu me ferrando, né? Então, assim, eu não tenho vontade para isso. Um dia, quem sabe, não sei, se eu me aposentar um dia
e quiser ser candidato uma única vez, por alguma coisa, para tentar fazer alguma coisa, não sei. Mas depois de aposentado, já velho, já com a minha vida resolvida, com meu filho resolvido, porque eu não quero esse tipo de situação na minha vida. Não é para mim. Não é, pelo menos para o meu momento, para aquilo que eu acredito. A política hoje é um bando de gente, exatamente como o Enéas colocou. Fracassado, a maioria é fracassado, que não tinha outra alternativa na vida e foi ganhar dinheiro público para mamar nas possibilidades ali do governo, que nós pagamos a conta. Ou 2 ou 3 aí que tem uma vida já bem sucedida, mas que ele quer se livrar de alguma coisa ou ele quer melhorar alguma coisa para pegar contrato público. É o interesse que ele fala, tá? Vamos continuar. E nós estamos falando isso aqui, essa entrevista, salvo engano, foi de 1996, tá? Nós estamos falando uma coisa de 30 anos atrás. Doutor Enéas, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante intelectual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. Muito bem. O senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer, mas quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada em particular contra esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? Como sem preparo? O por preparo favor, só se adquire na academia? Exatamente. Chegaremos lá. O conceito de preparo isso não faz limita sentido aos sábios. Não, preparo. Eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, e por isso eu me sinto muito... Um minutinho. Senão, deixa eu terminar a expressão. Claro, o senhor tem todo o direito de claro, redarguir. claro, se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não serve? Só um minutinho. Então, se o curso primário, o antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Bem, eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas o senhor concorda que hoje ela serve muito pouco, né? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento aqui. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender, e que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso, claro, um treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Eu tenho que aplaudir, porque é a mais pura verdade, goste você ou não. Se você quer ser um piloto de avião, você tem que fazer um curso, você tem que se preparar, você tem que lidar com situações de emergência dentro do avião, você tem que conhecer do avião para poder salvar as pessoas que estão ali dentro. Se você quer ser um engenheiro, você precisa estudar sobre fundação, como vai dar a solidez, como você precisa entender qual vai ser a estrutura usada para você, senão a casa vai cair, o prédio vai cair. Um advogado, a mesma coisa, um médico, a mesma coisa. Mas para ser um presidente da República, você não precisa de um preparo. Você não precisa de uma faculdade, você não precisa conhecer de economia, de macroeconomia, de microeconomia, de legislações, de administração, de saber fazer conta. Não, no caso do Lula ficaria só na... Não vou falar. Então... Eu não entendo esse tipo de cultura no Brasil. Pode parecer muito bonito na filosofia, né? Muito bonito. Um homem do povo, um homem que não sei o quê. Mas é um cara que não sabe escrever. É um cara que sai, ele vai fazer uma reunião com um chefe de Estado internacional. Ele é pobre de palavras. Ele é pobre de conhecimento.
ele é pobre de cultura e ele é pobre de espírito, porque ele não consegue nem sequer controlar a mulher atual, ele não consegue controlá-la nos seus gastos, que destroem a imagem dele por quem paga a conta. Ah, mas o povão não se incomoda com o que a Janja gasta. Ok. Mas o povão também não paga a conta da Janja. Quem paga a conta são os pequenos e médios empresários. Eu já falei isso para vocês. Isso na minha cabeça é tão revoltante que vocês não imaginam o quanto isso me incomoda. E se você acha que eu estou usando o Lula como um bode expiatório, não, eu estou só usando porque o Dr. Enéas citou o Lula há 30 anos atrás. Eu posso colocar muitos outros políticos que são tão parasitas quanto o Lula, não só de esquerda, tá? Vamos continuar. Qual é a vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc. De um operário comum, não estou me referindo ao aluno, um operário comum que educou seus filhos, que ensinou os seus filhos, que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, perfeitamente constitucional. O seu viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como aliás o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, que eu não gravo o nome dos senhores, que diz que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida do senhor. Por favor, o senhor eu estou obrigado a dizer. E aí? E aí? Mostre-me o currículo dos políticos que estão hoje no executivo. Mostra para mim, na minha opinião, e aí é só a minha opinião pessoal, legislativo deveria ser obrigatório, qualquer pessoa no legislativo deveria ser obrigatório um diploma de direito. Obrigatório. Como é que um animal vai escrever lei se ele não entende de lei? Não entra na minha cabeça esse tipo de coisa. Aí sai aquelas coisas sem pé nem cabeça, né? Aí a gente começa a criar leis. Ah, vamos fazer uma proposta. Vamos fazer uma proposta de mais uma proposta, de mais outra proposta. Eu já dei aqui exemplo para vocês de leis que eu acho que são absurdas, né? Coisas assim que você fala, meu Deus do céu, putz, mas para que esse tipo de coisa? Perdeu tanto tempo votando essa porcaria que não serve para nada, né? E caramba, para que tá ali? São coisas que eu posso falar para vocês aqui, eu posso gravar um vídeo falando assim, as 10 leis mais estúpidas que eu já vi na minha vida. E vocês acham que eu tô falando de coisas realmente bobas. Não, eu tô falando de coisas que as pessoas aplicam todos os dias. Que viraram lei e que as pessoas acham que aquilo ali aumentou o direito delas e não aumentou porcaria nenhuma. Você pode pegar um monte de lei, feminicídio, vou dar um exemplo para você, feminicídio. Na minha opinião, é um absurdo. É um absurdo, não tinha que existir isso aí. Por quê? Porque já tá no Código Penal. É homicídio. Ah, mas o homicídio contra a mulher. Ué, houve um homicídio usando aí uma pessoa que estava desfavorecida, que tem uma hipossuficiência. Está no Código Penal. Você pode colocar a aplicadora de penas, a aumentadora de pena. Já está no Código Penal. Ah, não, mas vamos colocar o nome de feminicídio, porque aí a gente vai ganhar voto da população feminina. É a massa de manobra. É um bando de vagabundo criando coisas que já existem, que estão só querendo aí continuar ali dentro do poder para continuar ali sendo o inútil, que foi o que o Enéas colocou, é o fracassado que quer entrar para o poder público, ganhar meia dúzia. Porque o que você precisa? Se você for para uma universidade, por exemplo, né? Essa é outra coisa que a gente pode discutir também, que eu também sou contra o vestibular para a universidade pública, né? Eu sou contra. E ele mesmo fala algo semelhante ao que eu penso na outra entrevista que eu vou deixar aqui para vocês. Mas vamos lá, você quer ir para uma universidade pública, você vai prestar um vestibular, né? Quem que vai ser selecionado nesse vestibular? O melhor ou o pior? O mais simpático ou o mais antipático, né? Não tem nada a ver. É quem estudou mais, ponto. Ah, mas e se essa pessoa for antipático? Ela vai passar do mesmo jeito. E se ele for muito simpático? Vai passar do mesmo jeito. E se for um homem de mau caráter? Vai passar do mesmo jeito. E se for um trans? Vai passar do mesmo jeito. Se for branco, negro, pardo, o caramba que for, vai passar do mesmo jeito, né? Porque o que importa ali é o quanto ele aprendeu, o quanto ele estudou. Mas e as eleições?
Importa o quanto ele aprendeu, quanto ele estudou? Não, importa quanto mais ele mente, quanto mais amigos ele faz para votar nele. É isso, essa é a realidade. Quanto mais você conseguir entrar em rede social, falar mais besteiras, e quanto mais você conseguir ali pegar meia dúzia de pessoas falando coisas que elas querem ouvir para elas votarem em você, você está eleito. Não importa se você é inteligente, não importa se você vai fazer realmente alguma coisa boa, não importa. Importa quanto dinheiro você tem para investir ali em marketing, em mídia, redes sociais, e quanto mais mentira você falar para agradar as pessoas, maior a sua chance de ser eleito. Isso é critério de eleição de um poder político da sociedade que eu quero? Não, definitivamente não é. Pode ser da sua, mas da minha não é. Isso era o que o Enéas vinha criticando muito tempo atrás, há muito tempo atrás. E quando ele coloca essas questões com relação ao PT, ele já está questionando isso lá atrás. E ao invés da gente progredir, a gente regrediu. Se vocês olharem, tudo que ele está colocando aqui, nós vivemos há 30 anos. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês, gostaria que vocês comentassem com respeito, obviamente, porque aqui o nosso objetivo, como eu disse no começo do vídeo, é a gente tentar evoluir como ser humano, como profissional, como talvez até ter um pensamento político um pouco diferente, que é o que eu tento defender aqui. Né? Para mim, canalha é canalha, não importa o que ele diga que ele é, se ele é de direita ou se ele é de esquerda, ou se ele é de centro, ou se ele é de qualquer coisa que seja. Para mim, canalha é canalha, corrupto é corrupto e ponto final. Né? Então, eu posso citar de dezenas de coisas aqui, ou pessoas condenadas no mensalão que hoje estão no governo. E aí, como é que você me explica isso? Né? Como é que você me explica isso? Você fala, não, mas o Lula foi quem foi condenado e o Lula foi descondenado. Ok. Né? E o Valdemar da Costa Neto? Né? Eu acho que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também, não é? Então assim, se vamos falar do mensalão, vamos falar do petrolão, vamos falar da Lava Jato, vamos falar dos condenados e vamos falar dos condenados de direita e de esquerda que tinham se vendido naquela época para o PT e que hoje estão ali. Não, eu sou de direita, eu sou diferente. Será que é mesmo? Ou será que eles só querem se manter no poder, ganhando dinheiro que a gente paga, ganhando fundo partidário que a gente paga, e continuando brincando com o nosso futuro, com a nossa segurança e com os futuros dos seus filhos? Me fala aí o que você acha disso. Grande abraço, fiquem com Deus, bom final de semana. Obrigado.